Um jovem bonito murmurou enquanto olhava para a enorme mansão. Ele era Alexander Dreyfus, filho do Marquês Dreyfus. Ele penteou o cabelo com os dedos e olhou para as duas pessoas que trouxeras. Esses dois eram guerreiros de sua família que ele ajudou a romper para o reino das algemas. Então, ele olhou para os dois guardas da família germana de cada lado do portão. Os dois guardas eram ranks S no ápice e não eram nada dignos de menção. A fundação deles também não era boa e eles levariam pelo menos vários anos de trabalho duro se quisessem alcançar o reino das algemas. Não abaixe a guarda, não importa o que. Ele disse aos dois guerreiros de sua família antes de avançar. Sim, jovem mestre. Os dois guardas assentiram. Logo, os guardas da família germana anunciaram sua chegada. Alexander teve um mau pressentimento sobre isso. Seu instinto lhe dizia que havia perigo aqui. Um brilho brilhou em seus olhos e sua mana se reuniu em torno dele. Olhos da mente. Ele virou a cabeça e sua expressão ficou séria. O que é isto? Não me diga que há uma aranha espiritual negra aqui. Seu par de olhos viu algo que outras pessoas não podiam ver. De cada lado, havia inúmeras teias finas e algumas dessas teias eram extremamente afiadas e resistentes. Apenas o que raios está acontecendo? Alexander olhou para as duas pessoas atrás dele. Parece que não notaram essas teias. Como esperado, eles não notariam sem uma habilidade de alto nível como olhos da mente. Eles só perceberiam no momento em que a aranha escondida derramasse energia nessas teias. Além disso, a colocação das teias foi cuidadosamente pensada. Foi colocado bem longe das pessoas para que ninguém notasse. Mesmo os especialistas comuns no reino das algemas não notariam a menos que concentrassem seus sentidos. Ele exalou e olhou para a casa germana à sua frente. Esta família germana não era uma casa comum. Eles permaneceram neutros apesar da intensa situação entre os príncipes do reino. Ou talvez isso estivesse relacionado à filha fugitiva que retornou ontem. Sua noiva fugitiva. Jovem mestre, há algo errado. As duas pessoas atrás dele perguntaram quando ele de repente parou em seu caminho. Ele beliscou a ponta do nariz e tentou se lembrar de sua noiva. Ele agora percebeu que só encontrou sua noiva algumas vezes e sua atitude naquela época era bem ruim. Droga, aquilo foi horrível. Por que você fez aquilo, Alex? Ele era Alexander Dreyfus, mas ao mesmo tempo não era. Ele, Alexander, tinha lembranças de poderosos especialistas em sua mente. Ele conseguiu algo e renasceu no corpo desse jovem. Anteriormente, ele se chamava Vince e era um especialista amplamente conhecido. Ele conseguiu criar um manual chamado Transição Renascentista. Usando vários recursos de alto nível que ele reuniu ao longo de sua jornada, ele realizou o ritual. Ele pensou que algo estava errado quando o ritual explodiu naquele momento e morreu miseravelmente. Mas ele não esperava acordar neste corpo um ano atrás. A princípio, Alexander pensou que isso era um sonho. Quando ele era criança, sempre tinha o mesmo sonho. Ele sentiu que viajou ao redor do mundo. Tudo começou há um ano, quando todas as suas memórias como Vince voltaram para ele. Isso começou a mudança. Ele começou a treinar mais e rapidamente alcançou o ápice do rank S. Ele poderia alcançar o reino das algemas, mas estava suprimindo seu poder, pois tinha que realizar algo antes de quebrar sua primeira algema. Ele estava certo. A transição renascentista funcionou, mas ainda precisa de perfeição. Pelo poder do manual, ele tinha 7 afinidades no momento em que nasceu. Foi um grande ponto de partida, mas ele não tinha suas memórias naquela época, então as coisas que ele praticava eram incompatíveis com este corpo. Estamos aqui. Alexander e as duas pessoas que ele trouxe chegaram. Ele olhou ao redor e notou que as pessoas estavam olhando para ele. Será que o príncipe herdeiro virá a este lugar? Não conheço ninguém aqui. Ele disse interiormente quando encontrou um lugar no canto. Ele veio aqui porque estava curioso sobre sua noiva que retornou no ápice do rank S. Se ele não estava errado, sua noiva era apenas uma mera rank B naquela época. Mas ele não esperava encontrar neste lugar estranho. Algo estava incomodando e ele não conseguia explicar. A celebração começou e Sekhmet apareceu.
Então é ela. Alexander fechou os olhos e não se incomodou mais. Embora ele parecesse não estar prestando atenção, seus sentidos estavam observando os movimentos ao seu redor. Depois de alguns minutos, ele abriu os olhos quando ouviu alguém mencionar seu nome. Ele olhou e viu duas pessoas. Apresentaram-se como Jovian e Souta. Esse cara. Alexander estava interessado. Ele não podia ver através desse cara. Significa que esse cara estava acima do reino da primeira algema. Não há ninguém que possa rivalizar com esse nível de poder neste pequeno país. O mais forte aqui estava apenas no reino da primeira algema. Esse cara é companheiro de Sekhmet. Ele olhou ao redor e encontrou os companheiros de Sekhmet. Além desse cara, havia outra pessoa que ele não conseguia enxergar. Essa pessoa era uma demi-lobo. Duas pessoas acima do reino da primeira algema. Eles tinham uma formação sólida e, aparentemente, eram todos lutadores experientes. Interessante. Mas por que eu sinto que eles estão tentando encontrar alguma coisa? Assim como esse cara, ele está orientando habilmente o assunto da conversa para sua própria conveniência. Alexander olhou para Souta. Ele estava cauteloso, mas decidiu jogar junto, já que eles não mostraram hostilidade. Ele simplesmente não sabia o objetivo deles e talvez eles estivessem relacionados às teias ao redor da mansão. Enquanto conversavam, um anúncio ressoou. Era a chegada do terceiro príncipe. TSK. Um cara problemático chegou. Alexander estalou a língua. Você conhece o terceiro príncipe? Perguntou Souta. Quem respondeu à pergunta de Souta foi Jovian. Você não sabia. Senhor Alexander está apoiando o príncipe herdeiro e o terceiro príncipe quer se tornar o rei, então eles entraram em confronto várias vezes. Explicou Jovian. 1. Problemas políticos. Souta assentiu. Esse cara é problemático. Ele não é forte, mas as pessoas ao seu redor são problemáticas. Eu nem mesmo sei como ele os recrutou, disse Alexander. Sim, eles estão seguindo a ordem do terceiro príncipe sem questionar. Em pouco tempo, eles se tornam uma das maiores facções da família real. Eles estão suprimindo o príncipe herdeiro. Explicou Jovian. Ah, interessante. Souta sorriu enquanto olhava na outra direção. Esse cara está aqui, Alexander murmurou enquanto seguia a linha de visão de Souta. Um jovem vestindo roupas requintadas entrou no salão. Ele tinha longos cabelos azuis e olhos afiados. Ele tinha um olhar arrogante em seus olhos enquanto olhava para a expressão das pessoas ao redor do salão. Havia 5 pessoas o seguindo e 3 delas eram especialistas no reino das algemas. Esse cara trouxe 3 especialistas no reino da primeira algema para esta festa. Os outros 2 são especialistas no ápice do reino da solidificação. Alexander disse interiormente. Ele notou que Souta estava observando o terceiro príncipe e as pessoas atrás dele com um sorriso no rosto. Esse cara. O que você está planejando? Ele estreitou os olhos e decidiu observar primeiro. As pessoas que sua noiva trouxe não eram comuns. Por favor, desculpe-me, eu tenho algo para fazer, disse Souta de repente. Cuidado, Alexander assentiu e levantou o copo em sua mão. Se precisar de algo, pode falar comigo, Sr. Souta, disse Jovian com um sorriso. Souta aproximou-se de Leiluz. Você encontrou algo? Leiluz perguntou em voz baixa. Ele naturalmente viu Souta conversando com Alexander, então ele queria saber se ele conseguiu alguma informação. Nada. Alexander é suspeito, mas acho que o terceiro príncipe é o que precisamos investigar. Souta disse enquanto olhava para o terceiro príncipe. Terceiro príncipe? Aquele cara. Sim, de acordo com Alexander, o terceiro príncipe reuniu pessoas de origem desconhecida. Eu pessoalmente acho que pessoas desconhecidas são da Associação Matéria Vermelha. O tom de Souta era solene. Eu acho que você tem um ponto. 3 deles estão no reino da primeira algema e pelo que o líder de grão disse ontem, a família real só tem 3 especialistas no reino das algemas e esses 3 não parecem ser essas pessoas, disse Leiluz. Ei, ele já está causando problemas, disse Souta com um sorriso enorme. Não muito longe deles,
O terceiro príncipe aproximou-se de Alexander com um olhar arrogante. Alexander, eu não sei o que você vê em meu irmão, mas eu acho que você deve escolher corretamente quem você quer apoiar. Eu não acho que meu irmão fraco pode governar adequadamente este reino uma vez que ele se torne rei. É muito melhor do que deixar este reino cair em suas mãos. Quem sabe o que você fará caso se torne rei? Eu? Claro, eu vou fortalecer nosso reino. Nosso reino Fone vai se erguer sob minhas mãos. Você não tem vergonha de que outras pessoas nem conheçam o nome de nosso reino? O terceiro príncipe disse fortemente.